Queridos irmãos, queridos amigos, parentes, pessoas que tenham nos acompanhado nessa série de aulas da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, através da internet, né? Nesse tempo de pandemia, onde nós preparamos essas aulas para divulgar o Evangelho de Cristo, a Palavra de Deus, de uma maneira mais simples e talvez mais fácil de chegar na tua casa, considerando que nós todos estamos impedidos de nos reunir regularmente. Né? Eu espero que seja uma bênção na sua vida, ou que esteja sendo bênção na sua vida, as nossas aulas da EBD. Nós terminamos uma série de aulas falando sobre dúvidas humanas, soluções divinas, né? E agora vamos começar um novo tema falando sobre as parábolas de Jesus. Né? Eu sou Marcos Domingos, sou professor da IBD na Igreja Batista da Lapa. Vamos começar então tratando desse tema das parábolas de Jesus, né? E eu quero me focar, eu quero centralizar a minha fala de hoje sobre revelações do reino de Deus para uma tomada de decisão. Jesus, ao longo da sua caminhada, ele se deparou com muitos questionamentos, situações difíceis de conflito e até de ataque, e aí ele tinha que ensinar, né, diante daquela situação prática, real que ele estava vivendo, qual é o que se aplicava então o ensino do reino de Deus. E ele ia revelando aos seus discípulos, seus seguidores, né, e ao mesmo tempo que ele revelava esses segredos, ele levava a pessoa a uma decisão, ou confrontava as pessoas. As pessoas tinham que decidir, a partir daquela palavra, o que eles iam fazer. Então, a palavra tem esse sentido também de decisão. Hoje eu vou apenas fazer uma análise geral, uma introdução ao tema, né, sobre as parábolas. Né? Nós temos acompanhado esse tema já há muito tempo, todos nós que somos crentes há muito tempo lemos as parábolas de Jesus, né? História simples, né? História que as crianças entendem, que são reproduzidas na forma de, às vezes, de teatro, né? Na forma de pessoas que estão tentando ilustrar isso de uma forma lúdica, não é? Então nós estamos assim achando que isso é uma coisa muito simples até. Nós sempre temos esse entendimento de que se trata de uma coisa muito simples. Na verdade, não. Né? Quando começamos a estudar isso e começamos a ver aí o que os teólogos dizem sobre o tema, as palavras de Jesus não são simples de serem entendidas e muitos teólogos até acho que complicaram muito o entendimento das parábolas porque foram buscar, às vezes, tirar água da pedra. Né? Então, isso é uma coisa, às vezes, complicada. Né? Nós vamos citar aqui vários teólogos e escritores onde nós nos baseamos nesses argumentos. E só para destacar um deles, nós temos um chamado Kenneth Baylor, que um dedicado homem de Deus, né, que queria entender as palavras de Jesus. Ele tinha facilidade no árabe, então ele passou um tempo, anos, vivendo entre os camponeses, né, tanto árabes como também da Palestina, para entender o modo de vida deles. Ele assumiu que esse tipo de camponês, ou esse tipo de gente, vivia ainda como eram seus antepassados de séculos e séculos atrás. Então, muitos dos símbolos que Jesus usa na sua narrativa, nas parábolas, ainda hoje são vistos, né, ainda nessas regiões mais afastadas ou mais desérticas do Oriente Médio. Então, essa é a ideia. Então, hoje é apenas uma abordagem ampla, que eu espero ser, então, bastante assim, holístico na minha abordagem. E, na medida que o tema avançar, nós vamos nos debruçar sobre o livro de Mateus, as narrativas de Mateus. O professor Rafael, o professor Natanael e eu também estaremos, então, especificamente tratando de uma ou de outra parábola de Jesus. Muito bem. Quando nós encontramos um texto de Marcos, nós encontramos o seguinte texto. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira do mar, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele.
O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. E ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. Esse é o texto de Marcos, quando ele mostra que esse recurso didático de Jesus, Jesus como um mestre, né, tinha que passar uma teologia, tinha que passar o seu ensino. E como fazia aquelas pessoas simples entenderem? Então ele usava esse recurso didático da parábola, da história, né, de uma ilustração, né, para poder facilitar o entendimento daquelas pessoas. Né? Segundo um grande teólogo e muito respeitado escritor do século XX, né, ele é o Joaquim Jeremias, né, ele diz assim, que as parábolas são formas figurativas de linguagem de todos os tipos. Símile, alegoria, fábula, provérbio, revelação apocalíptica, enigma, símbolo, pseudônimo, pessoa fictícia, exemplo, tema, argumento, uma infinidade de coisas. Então, dentro desse raciocínio, nós vamos encontrar, então, na Bíblia, centenas de ilustrações, não é? Desde coisas simples, como, por exemplo, Jesus diz assim, vós sois o sal da terra. Quando Jesus compara o povo dele, né, os discípulos, como sal da terra, ele está falando de uma parábola também, de uma figura. Né? E há, lógico, outras narrativas mais longas e mais complexas, mas tanto pode ser um exemplo como esse, simples, né, um comparativo simples, como uma história um pouquinho mais sofisticada em termos de conteúdo. Né? Muito bem, mas acho que há uma definição melhor para nós hoje seria o que Thomas Manson, também um teólogo extremamente respeitado, ele diz o seguinte: a verdadeira parábola não é uma ilustração para ajudar a esclarecer uma discussão teológica. Pelo contrário, é uma forma de experiência religiosa. Creio que Manson aqui ele está se referindo àquela experiência que Jesus tinha no seu dia a dia. Notem que os evangelistas, quando vão narrando a história de Jesus, eles vão mostrando o caminho que Jesus estava percorrendo, as situações que ele estava vivendo, e em cada uma delas, que ele era desafiado ou era estimulado a ensinar alguma coisa, ele mostrava uma experiência religiosa, não é? Não era um fato fictício, mas ele usava isso como uma própria experiência, né, de vida. Nós vamos encontrar também esse recurso didático na Bíblia como um todo. Nós temos, por exemplo, a célebre narrativa de 2 Samuel, capítulo 12, verso 1 a 7, e que o profeta Natan precisava confrontar o rei Davi. E aí, certamente, pensou, como é que eu vou chegar para o rei e dizer que o rei errou? Davi era um homem sanguinário, né? Então, se ele se sentisse desrespeitado, poderia matar o profeta. Né? Mas aí Natan conta uma parábola, conta uma história. Né? E ele fala de uma pessoa pobre que tinha uma única ovelha, e que aquela ovelha era como se fosse um filho dele, porque ele cuidava dela. Talvez a gente até imaginar na história de Natan, hoje, nos nossos dias, como nós tratamos nossos animais em casa, quem tem cachorro, e a maneira carinhosa como trata os animaizinhos. E aí ele conta a história para o rei, dizendo que uma outra pessoa mais poderosa, mais rica, né, quis dar um banquete, mas não quis matar do seu rebanho, e tirou aquilo que aquele pobre tinha e matou. Aí Davi ficou furioso com aquela situação de injustiça, e Natan usou essa história, essa parábola, para dizer, Davi, você é igual a esse homem rico que tirou do pobre a sua única ovelha. E aí Davi reconheceu o seu pecado que ele tinha cometido com Batseba, não é? E que ele tinha mandado matar o marido de Batseba, Urias, não é? Quando ele adulterou com a esposa de Urias. Então veja que recurso extraordinário Natan usou para
tirar de Davi uma decisão importante depois, que foi o grande arrependimento dele e todas as consequências que vieram a partir daquele erro. Também nós encontramos em outras passagens, segundo Samuel, uma mulher que contou uma mentira para o rei, né? Encontramos em Isaías, por exemplo, também algumas alusões, por exemplo, da palavra da vinha, né? Encontramos também em outro texto de Isaías uma ilustração que também fala de semeadura. Então, no contexto rabínico, no contexto judaico, não eram estranhas as histórias, né? Apesar que esse grande escritor Joaquim Jeremias, ele não aceita esses contos do Velho Testamento como parábolas semelhantes às de Jesus. Joaquim diz que Jesus iniciou um novo ciclo, ou é peculiar de Jesus o ensino através de parábolas, e que ninguém tinha feito isso antes. É uma novidade, então, no ensino das Escrituras. Não é? Interessante que as parábolas de Jesus, elas são impactantes. Não há como você ficar indiferente. E eu até entendo que quando Jesus contou algumas parábolas em certas circunstâncias, aquilo foi tão forte que eu imagino que foi como um boxeador tomar um soco bem no meio do nariz. Tal o impacto que é. E talvez alguém poderia dizer assim, acho que Jesus foi até um pouco indelicado. Mas esse era o objetivo do ensino de Jesus, impactar. Né? A palavra de Deus, ela não pode ser morna. A palavra de Deus não pode ser alguma coisa assim, muito água com açúcar. A palavra de Deus tem que provocar um efeito nas pessoas. Né? E isso tem que exigir delas uma tomada de decisão. Por isso que ela é impactante. Então, quando nós, professores e pregadores, nós tentamos tirar o peso da palavra, nós tentamos ser educados, não queremos ser mal educados com o nosso ouvinte. Quem sabe pensamos assim, ele pode sair da igreja ofendido, porque eu fui muito duro na minha palavra. Eu creio que nós perdemos a ideia que Jesus passa do seu ensino. O seu ensino é impactante. Não é? Então pode ser que em algum momento numa pregação alguém se sinta atingido, mas aí eu diria assim, ok, a palavra alcançou o seu resultado, porque era isso mesmo, ela tem que impactar as pessoas. Não é? Vejam esse caso aqui. Então o mestre da lei aproximou-se e disse, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Olha que resposta dura, não é? Imagina alguém chegar na igreja, está chorando lá porque perdeu o seu parente, e eu ouvi lá do pregador, do professor da escola dominical, diz assim, fulano, esquece aí seu pai aí, porque já era. Morreu. Deixa que alguém vá lá enterrar ele, você não pode fazer mais nada com isso. O importante agora é você consertar a sua vida com Deus. Alguém vai dizer, nossa, mas que pessoa insensível, esse cara acho que não tem nem amor de Deus no coração. Mas naquele contexto ali, no contexto que Jesus estava falando, não dá para tirar do contexto. Jesus foi impactante na vida daquele moço que tinha que sepultar os seus mortos. Talvez o moço estivesse pensando ainda que esperar o pai e a mãe morrer, não é? Talvez seja nesse sentido, não é? Não estaria no caixão. Acho que se tivesse no caixão, Jesus talvez teria sido um pouquinho mais um pouco mais de paciência com ele. Mas no caso aí do mestre da lei, um rabino, né, Jesus não quis dar para ele qualquer expectativa de boa vida. O rabino tinha seguido Jesus, tinha visto Jesus fazer milagres antes. Ele se encantou com aquilo. Nossa,
quero seguir esse aí. Esse mestre que faz tudo, que cura os enfermos. Eu quero estar do lado dele. Ele é o homem. Ele é o cara da hora. E de repente recebe essa resposta e fala, olha, fulano, você quer vir atrás de mim? Você vai dormir no mato. Você vai dormir no meio das pedras. Não vai ganhar nada com isso. Talvez hoje, meus irmãos queridos, muitos seguidores de Jesus desistiriam porque não iriam receber da igreja um salário poupudo, benefícios e uma série de coisas. Né? E dessa coisa chamada igreja, dessa organização chamada igreja, muitos têm se enriquecido. E nesse caso aqui, eu fico vendo que eles estão completamente fora da palavra, porque o seguidor de Jesus não pode esperar morar em palácios, não pode esperar ter um carro luxuoso, nem mordomias que alguns têm. Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça, esse é o seu ensino. Outro texto que é bastante enigmático até é o texto de Marcos. Ele disse assim, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e serem perdoados. Então Jesus perguntou, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Jesus tinha acabado de ensinar a palavra do semeador. E aí os discípulos ficaram confusos com aquilo. E foram atrás dele. Jesus, explica a história aí. O que você quer dizer com isso? Né? E aí Jesus faz essa distinção entre aqueles que recebem a parábola, a palavra, né, e a entendem, e aqueles que não. Não é? Nesse momento, os discípulos aqui, que não conseguiram entender, foram considerados por Jesus como pessoas de coração duro. Porque esse é o contexto aqui. Pessoas que ouvem a palavra, não a recebem, a rejeitam. Não é? Então, a elas é negado o entendimento da mensagem. Não é? Mas esse texto é um texto bastante enigmático e tem um dos nossos escritores que eu já citei aqui, o Joaquim Jeremias, ele diz assim, a vós é confiado um mistério, na verdade ele está dizendo assim, esse texto poderia ser melhor traduzido da seguinte forma, essa tradução do Jeremias, a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aqueles que são de fora tudo é enigmático. De modo que, como está escrito, eles veem e não veem, ouvem e não entendem, a não ser que se convertam e Deus lhe perdoe. Acho que Jeremias consegue esclarecer um pouco melhor esse texto, né? Porque caso contrário a gente ia pensar que quando alguém ouve uma palavra e não entende, ou porque o coração está duro, parece que foi deliberadamente negado o direito a essa pessoa, ao ouvinte, de se converter. Né? Então, o que nós podemos entender que quando a pessoa se abre e ele reconhece que Deus é o Senhor, né? Ele reconhece a Jesus Cristo, ele se converte, então esse mistério, esse enigma, passa a ser mais fácil de ser entendido. Então, aqueles que são do reino, aqueles que já se converteram, muito mais fácil de entender a palavra de Deus. Mas aqueles que não são, têm muitas perguntas, muitos questionamentos, não aceitam tal posição, aquela posição, quase que criam a sua própria religião em cima das suas dúvidas. Não é? Temos aqui um pensamento de Max Lucado, interessante, ele diz assim, eu creio que Deus é desprovido do gênero, ele se apresenta como um pai, mas vem até nós com uma ternura de uma mãe. Em algumas parábolas, ele é a dona de casa que limpa a casa procurando a moeda perdida. Veja essa maneira como Lucado se refere ao texto bíblico, né? O amor de Deus que nos alcança,
o sacrifício de Cristo, todo o esforço que foi feito para nos alcançar, nós, perdidos, sem direito a nada. Não é? E Deus nos trata assim como alguma coisa preciosa, que estávamos perdidos, mas que houve esse esforço para nos encontrar. Quando a gente vai se debruçar sobre esses teólogos todos aí que nós estamos citando, né? Para essa aula aqui, eu li aí algumas coisas próximas de umas 300 páginas, eu acho. Né? Li e reli várias coisas. Né? E vários deles, eu creio que há uma imensidão de gente que escreveu sobre esses temas. Eu coloquei aqui 4 autores, né, que tentam, segundo o conceito que eles criaram, né, dizer, olha, parábola podem ser classificadas desse jeito. Né? Como é que se classificam as palavras? Isso é coisa típica de quem é teólogo, de quem é estudioso, de quem é um acadêmico. Né? Certamente as pessoas que ouviram Jesus lá no Mar da Galileia, ninguém estava preocupado com a gramática, com o estilo e nada. Né? Só queriam ouvir aquela mensagem e entender. Mas vale a pena a gente olhar um pouco para esses pensamentos, até para facilitar o nosso estudo, a leitura bíblica. Né? Por exemplo, esse que eu já citei também, esse Kenneth Baylor, que é o sujeito que morou entre os árabes e passou anos tentando entender a cultura deles e aí usar os símbolos. Né? Ele classifica as palavras da seguinte maneira: como um diálogo teológico, um evento narrativo, uma história de milagre, uma coleção topical, poética e sozinho. Né? Esse é o que ele conseguiu listar aqui. Já um outro chamado Herbert Lockyer, ele diz assim, que podiam ser classificados como reino espiritual, fenômenos naturais, mundo animal, mundo mineral. Veja que nas palavras muitas vezes Jesus usa essas coisas da natureza, né, para poder contar a sua história, falar de ovelha, falar de ouro, não é? E vai contando isso tudo. E um escritor brasileiro chamado Álvaro Pestana, ele diz que a palavra pode ter um senso restrito, parábolas simbolizantes, parábolas proféticas, narrativas parabólicas e vai. Né? E o grande Joaquim Jeremiah diz assim: presença da salvação, misericórdia divina, a grande confiança diante da catástrofe, ameaça tarde demais. Na verdade, Jeremias aqui vai classificando as parábolas conforme o contexto que elas se encontram. Né? Então, creio que a gente não vai achar acordo aqui entre esses teólogos todos. Eles não vão ser unânimes em algum tipo de classificação. Né? E talvez você e eu tenhamos também uma nossa própria classificação. Bom, a pergunta que acho que talvez mais importante para nós seria uma das mais importantes. Como interpretar as parábolas? Quando eu leio aquele texto, aquela história simples de 3, 4 linhas, às vezes apenas uma, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, como é que eu interpreto isso? Né? Aqui a gente vai encontrar um pouco mais de consenso entre os teólogos. Então, é mais ou menos unânime dizer o seguinte: a parábola tem que ser entendida com a ideia central dela. Né? Não vai perder tempo com detalhes da parábola, mas aquilo que ela se propõe, né? O principal. Isso não pode perder isso de vista. Tem gente, às vezes, que quando fala de uma parábola, e principalmente quando a parábola é muito rica em detalhes, aí ele se perde. Ele começa a fazer trocentas pregações em cima de detalhes. Né? Imagina aí alguém pregando sobre os 2 filhos perdidos, né? Ou o filho pródigo, como nós conhecemos ele. E aí cada detalhe, né, do filho que saiu, que pediu para o pai a sua parte, e que foi lá, e lá ele se alimentava com as coisas dos porcos. Aí ele perde tempo imaginando a comida do porco. Né? Depois ele volta, né? E tem o seu texto. Aí encontra o irmão, que ficou o tempo todo protegido na casa do pai. Né? E diz lá o texto que ele estava cuidando do campo. Tudo. E aí esses detalhes, ele se enrosca nesses detalhes. O que na verdade ali, o que nós temos,
como a ideia central é alguém arrependido e que volta e encontra o amor incondicional do seu pai. Essa é a ideia central que não pode ser perdida, não é? O outro teólogo que a gente já citou também, o Bailey aqui, ele diz assim, que nós temos que, quando lê o texto da parábola, ver que público que estava sendo destinado ali, com quem Jesus estava falando, né? Em que contexto, qual era a situação? Era uma situação de milagre? Era uma situação de confronto com o escriba, né? Os aspectos culturais, né? A simbologia. Então, ele veja que o Bailey aqui vai um pouco mais abrangente nessa história toda. E qual a decisão teológica que é esperada? Quando conta aquilo lá, o que aconteceu? Né? Então, isso é uma coisa interessante de a gente observar bem, né? O ouvinte, qual foi a decisão que ele tomou? Né? E aí eu vejo também o pastor Elianai, também um pastor da Assembleia de Deus, ele diz assim, o princípio do contexto cultural histórico, princípio teológico, e assim vai. Vale a pena fazer um parênteses aqui só para dizer que naquela parábola que Jesus, ou nem é muito uma parábola, mas Jesus entra numa casa, não é? E é convidado para um banquete, e aí diz lá o texto de um tal Simão, né? E que uma mulher vem, aí uma mulher pecadora, vem lavar e ungir os pés de Jesus, né? E diz o texto que ela veio por trás, né? A gente tem visto algumas pinturas de grandes pintores famosos que mostram Jesus sentado numa cadeira e a mulher lavando os seus pés. Isso não está naquele contexto. Quando a gente pensa no contexto, até hoje, que não existe uma mesa como nós temos aqui no Brasil, com 8 cadeiras, uma mesa toda sofisticada. Eles têm uma mesa baixinha. Eles se sentam praticamente no chão e quando diz que Jesus se debruça, ele deixa os pés para trás, porque os pés eram impuros. Aí faz sentido a mulher vir por trás e molhar os pés de Jesus por trás, e não pela frente, né? E também o Jeremias fala que as parábolas não apenas dão princípios gerais, mas ela relata um momento histórico da vida de Jesus, e aí vai. Então, essas são algumas das ideias para a interpretação das parábolas, né? Mas eu acho que a ênfase aqui está em se fixar na ideia central e naquele contexto histórico que ali está, né? Que ela é única, a parábola ali é única, não é uma coisa que dá para se reproduzir. Naquela situação ela é única. E uma interpretação que varreu o tempo, né, é que alguns teólogos aí, dos primeiros séculos até praticamente no século XIX, né, eles tratavam as parábolas como uma alegoria, né? Isso parece que predominou entre os teólogos, que até o próprio Agostinho também acho que tinha essa prática, né? Então, no caso da alegoria, é isso que dá essa ênfase aí de que vai pegar uma parábola, pegar os detalhes dela, né, da história, e achar em cada elemento daqueles detalhes algum significado, né? E isso foi derrubado mais recentemente, né, por um outro teólogo, dizendo que não, que não dá para você pegar e extrair da parábola esses detalhezinhos aí, né? Paulo, por exemplo, usa uma alegoria. Quando ele fala de Sarai e Agar, ele usa os dois para dizer quem são os filhos da fé, quem não são os filhos da fé. Isso é uma alegoria típica, mas Jesus não usou esse tipo de coisa, não é? Então isso foi derrubado aí já, e os teólogos mais modernos não aceitam mais esse tipo de interpretação dessa forma, né? Bom, vale a pena então a gente também se situar aqui de que as parábolas, elas seguem, eu diria assim, um pouco o estilo do narrador. Então, se você pegar Mateus, quando escolhe as suas parábolas no seu livro, ele está falando para os israelitas, num contexto judaico.
Marcos fala para os gregos, a língua predominante da época. Lucas fala para os romanos. Lucas era mais erudito, era um médico e muito mais detalhista também, não é? E nós encontramos João, que parece que não era muito simpático com as parábolas. Você vê que no livro de João tem poucas parábolas, né? E aquelas que ele usou para fortalecer a ideia da divindade de Cristo. E as parábolas, a grande maioria delas, aí, que alguns dizem que pode ter entre 30 e 100, depende da classificação que vai ser dada, elas estão mais em Marcos, Mateus e Lucas, né? Muito bem. Para a gente concluir aqui, é bom a gente pensar o seguinte. É um erro pensar que as parábolas de Jesus são apenas para o ministério infantil. Então, muitas vezes a gente vê que no ministério infantil, na educação das crianças da Bíblia, então se usam as parábolas para mostrar essas verdades. E aí alguém vai achar que as parábolas são coisa de criança. Não. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, nosso mestre, que traz um ensinamento teológico profundo que pode ser usado tanto para crianças como para adultos, cada um na sua dimensão de conhecimento. Mas aquele que trata a parábola como coisa infantil é, na verdade, ele o infantil, não é? É um erro também fazer uma leitura superficial das parábolas de Jesus, sem se ater ao contexto, sem se ater à questão histórica, né? Sem ler o que vem antes do texto da parábola e o que vem depois da parábola, né? Uma leitura muito superficial. E é admirável, né, como Jesus usou esse recurso didático-pedagógico para ensinar pessoas simples e eruditas. Então, como nós já dissemos, também para as crianças, né? E ao mesmo tempo que ele falava no Mar da Galileia para aquelas pessoas simples, também falava com os mestres da lei e também contava as parábolas para ele, né? E Jesus tinha uma parábola para cada situação vivida ao longo da sua caminhada. Ele não inventava as coisas. Ele ia caminhando, fazendo seu ministério, e na medida que havia uma certa exigência, Jesus trabalhava isso, né? Bom, e aqui eu gostaria de pensar com você o seguinte. A parábola leva-nos a uma decisão. Eu queria pegar 3 exemplos aqui, tá? A parábola do semeador. E aí eu pergunto para você, em qual terreno da sua vida você colocará a semente da palavra de Cristo? Talvez você tenha feito uma interpretação de que você é crente e está na igreja hoje há não sei quantos anos, porque a palavra caiu num terreno fértil, que é o seu coração. Mas você não se deu conta de que muitas vezes a palavra vem para você e você rejeita a palavra, mata a palavra, porque o terreno que você escolheu para aquela palavra, para aquela mensagem, você deu espinho para ela. Então, pensa que quando nós recebemos a palavra de Deus, nós, enquanto crentes, devemos oferecer o melhor terreno para isso. Essa é uma decisão nossa aqui. Que eu possa. É a minha decisão. É o impacto que causar na minha vida. Senhor, receba a tua palavra no meu coração agora. E eu quero que essa palavra frutifique e dê 100 para 1, 500 para 1. Porque esse é o melhor terreno que eu tenho. Quando nós pensamos a palavra do joio e do trigo, também nos leva a uma definição. E a gente fica olhando assim, ó, quem será que é o joio, quem será que é o trigo aqui na igreja? Aí já vem lá e fala, ó, bom, Marcos é o joio. O pastor Pércio é o trigo. Natanael pode ser trigo, pode ser joio. Rafael pode ser trigo, pode ser joio. E a irmã fulana de tudo lá é espinho mesmo. Você já começa a apontar o dedo aí. Na verdade, tem que a pergunta para mim, quando eu leio essa palavra, eu falo assim, será que em algum momento eu sou joio? Porque eu estou aqui no meio de todos os que são crentes, louvam a Deus, e eu não me identifico com eles. Até atrapalha um pouco a vida espiritual dessas pessoas. E será que quando Jesus voltar, eu serei ceifado como joio ou como trigo? E aí, a outra parábola que é dos filhos perdidos, né? Quando se fala filhos perdidos, porque aquele que ficou na casa do pai também estava perdido.
E acho que ele continuou perdido, né? E o outro que saiu e foi e gastou tudo que ele tinha, né? Ele volta arrependido. Então, qual é a ideia central aqui? Em qual momento eu sou o filho arrependido, que reconheço o meu erro, volto, estou disposto a voltar, pedir perdão, né? E abraçar o meu pai? Ou em que momento eu encontro alguém que estava perdido e eu abro meus braços para receber como um pai amoroso? Então, são decisões que nós temos que tomar. Querido irmão, querida irmã, muito obrigado aqui nos ouvindo. Eu espero que tenha sido uma bênção na sua vida. Convido você a ouvir no próximo domingo a nossa aula, não é? E que Deus te abençoe, tá? No nome de Jesus, eu me despeço de você agora, louvando a Deus pela sua vida, que você seja um ouvinte, né, atento da palavra e um estudioso das palavras de Jesus. Fique com Deus.